está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na alegria deste dia, quero mais uma vez cumprimentar vocês que aqui estão, fazendo essa experiência de subir esta montanha sagrada, para na casa de Maria encontrar-se com o bendito fruto que ela gerou. Graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nós também chegamos agora a tantos lares, a tantos lugares, hospitais, locais de trabalho. De modo particular, quero cumprimentar as costureiras e as donas de casa que com tanto carinho sempre vêm ao santuário e dizem: Padre, enquanto eu estou trabalhando, cuidando da costura, cuidando das coisas de casa, eu estou ouvindo a Rádio América e participando da missa. E hoje, nós que pertencemos à Arquidiocese de Belo Horizonte, temos uma alegria muito maior. A alegria de, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, celebrar 101 anos da nossa história. A gente acha que a Arquidiocese é um trem assim, né? Distante de nós, uma instituição quase que empresarial, está lá distante. Enquanto a Arquidiocese, meus irmãos e irmãs, não é nada disso. A Arquidiocese é uma porção do povo de Deus. Há uma porção porque a igreja ela é católica, isto é, ela é universal. Está espalhada no mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E que bonito, a gente pode percorrer os lugares mais escondidos e lá nós veremos a presença da igreja. A igreja não é uma instituição hierárquica somente. Ela o é por força da necessidade de ser no mundo. Mas a igreja é uma instituição de fé. E é composta não de pedras, mas de pessoas. A parte do povo de Deus que reside neste lugar geográfico de Belo Horizonte, e não somente Belo Horizonte cidade, mas enquanto diocese nós estamos presentes em 28 municípios. Este povo que constitui a Arquidiocese de Belo Horizonte. Quem foi batizado e bebe da fonte dos sacramentos nessas 28 cidades é a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então sou eu, é você. Somos parte dessa história, porque nós queremos seguir Jesus. Nós somos católicos e dizemos com muito orgulho: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas isso não está separado de nós, não está numa nuvem. Hoje está na moda falar de nuvem, principalmente com a linguagem digital, né? Um arquivo que está na nuvem, de modo geral, ele não está em lugar nenhum. Não está em lugar específico nenhum. Por isso ele tem que ser baixado, né? Para ele chegar num lugar concreto, seja seu celular
o computador, sei lá onde você vai colocar o que está na nuvem, o que você vai usar, né? Às vezes a televisão, enfim. A igreja não está na nuvem, apesar de que há uma igreja no céu, a igreja triunfante. A igreja está aqui, e nós somos esta igreja, lá na nossa casa, no nosso trabalho, ou ainda no leito de hospital, como nos recorda Josué, nós podemos bater no peito e dizer: ainda enfermo sou guerreiro. Então é celebrar nossa história. Não uma história só de acertos, porque nós como humanos temos os nossos limites, mas uma história guiada pela mão de Deus. Porque sustentar um projeto por mais de 100 anos não é algo meramente humano. Mal a gente dá conta de sustentar a nossa vida, e são pouquíssimos os que chegam aos 100 anos, quanto mais sustentar a vida de uma multidão de pessoas, não para este mundo, mas para o céu. E nós temos a grande graça de celebrar isso no dia em que Jesus nos convida a algo exigente, a escutar. A gente tem ouvido muita coisa, mas escutado muito pouco. Faz barulho demais. Nós vivemos numa sociedade muito barulhenta. Inclusive, eu estou em rede estadual, mas sem risco. Qualquer coisa podem destinar o que eu vou dizer aqui a mim, Padre Felipe Carvalho de Macedo. Inclusive hoje eu estive no Hospital Luxemburgo, visitando minha tia no CTI. E pasmem, dentro do CTI, um barulho extremo. Dos enfermeiros conversando com voz alta com o outro, de celular tocando. Assim, gente, onde deveria se ter o silêncio, não há o silêncio. Inclusive dentro das nossas igrejas. Nós, brasileiros e cristãos católicos, somos muito mal educados. Chegamos na igreja como se estivéssemos na feira. Isso é muito comum ver nas paróquias. Até que aqui no santuário, graças a Deus, porque os peregrinos vêm de longe e querem rezar, então não perde tempo com conversa fiada. Mas nas nossas paróquias, vai lá 5 minutos antes da missa e entra dentro da igreja para você ver que barulhada que é. Parece que nós temos medo do silêncio. Nós temos medo de escutar. E quando nos propomos a ouvir, não escutamos direito. Ouvimos os outros, mas não deixamos cair no coração o que ele diz. Talvez por isso nossa vida cada vez mais tenha vivido euforicamente. A euforia é diferente de um entusiasmo. No grego, essas duas palavras dizem de um estado de alma, de satisfação, de contentamento. Só que a euforia é como um fogo de palha. No momento que dá aquela chama grande, passa um pouquinho, sobra só as cinzas e ninguém vê mais nada. O entusiasmo é uma palavra até muito bonita. Vem de estar cheio de Deus. Theos, né? Entusiasmo, ter Deus dentro de si. Diria eu que é como o fogo de um fogão a lenha. Enquanto tem lenha, há o calor, há uma chama. Isso provém da escuta. Deus é um Deus ciumento. Ele se queixa da nossa ausência. Ele se queixa de não o escutarmos. Olha, e é verdade. Se a gente não tem tempo nem para escutar as pessoas que são de carne e osso e que às vezes moram dentro do mesmo teto que a gente, como é que nós vamos ter tempo para ouvir Deus que os nossos olhos não é capaz de ver, senão somente pela fé? E olha a queixa que Deus faz hoje. Quem me dera se meu povo me escutasse. Que Israel, isto é, que meu povo andasse sempre nos meus caminhos. Deus se queixa de uma ausência nossa. Não porque Ele tem uma carência afetiva que precisa de nós para ser suprida. Não, é porque tanto nos ama que sabe que se nós não o escutarmos, mais cedo ou mais tarde faremos como Salomão, mais cedo ou mais tarde faremos como o povo de Israel,
mais cedo ou mais tarde faremos como Pedro ou mesmo como Judas. Viraremos as costas e traremos para nós o infortúnio do pecado que nos devora, que nos devasta. Só um coração que escuta a voz de Deus é capaz de ser plenamente feliz. Bonito que a liturgia hoje providencialmente se casa. O Evangelho, Jesus cura um surdo. E porque não ouvia, tinha dificuldade para falar. É interessante também notarmos o quão dificilmente a gente usa a palavra com sabedoria no tempo de hoje. A gente tem muita necessidade de falar, mas falar mal. Falar mal do padre, falar mal da vizinha, falar mal de fulano, falar mal de ciclano, reclamar do governo, reclamar da comida, reclamar da própria vida. Quase que uma ladainha interminável. A gente custa a falar bem. Falar bem de nós mesmos, por exemplo. Falar bem da nossa família. Falar bem de Deus, falar palavras edificantes. O porquê? O Evangelho já nos diz. Quem não escuta, fala com dificuldade. Se a gente não escuta a Deus, o que a gente vai falar vai sair embolado e vai fazer mal para muita gente, inclusive para nós mesmos. Só Jesus pode destravar os nossos ouvidos. Só Jesus pode tirar esse chumaço, me desculpa a expressão, de cera, não nas nossas orelhas, mas na nossa alma, que impede a palavra de Deus de chegar onde precisa chegar, que impede a gente ter tempo para ouvir o outro, que impede de ter tempo para ouvir o que se passa dentro de nós. Só Ele diz esse efatá, abre-te, capaz de nos curar. E eis o segredo para a cura da surdez espiritual, é a abertura. Jesus tocou no ouvido do surdo e disse, abra-te. No dia do nosso batismo, o padre fez a mesma coisa conosco. Depois que nós passamos pelas águas, tem um rito complementar. Se é complementar, não necessariamente ele é obrigatório, mas quando o faz, tem um sentido muito bonito. O padre toca na orelhinha da criança e diz, éfatá, abra-te. Para que nós possamos, desde o início da nossa vida em Cristo, no nosso batismo, até a hora de nossa morte, escutar. É por isso que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca só. Para a gente ser capaz de ouvir mais do que falar. E ouvindo, escutar com perfeição o que se diz. Só assim nós teremos uma alegria de saber que eu estou indo no caminho certo. Porque a obediência não é simplesmente um fazer aquilo que nos pede. A obediência, inclusive no sentido primeiro da palavra, é a capacidade de ouvir com perfeição. Ob audire veio para nós e deu a palavra obediência. Obedecer é inclinar-se para ouvir, debruçar para ouvir. Só quem escuta é capaz de obedecer. E só quem obedece a Deus é verdadeiramente feliz. Vejam, Salomão perdeu o reino porque começou a ouvir o que não precisava dar ouvidos. A idolatria dos deuses pagãos. O Evangelho nos fala da cura do surdo, e estou dizendo isso porque hoje, celebrando a memória de Nossa Senhora de Lourdes, nós somos defrontados mais uma vez a uma escuta. Bernadette, a jovenzinha Bernadette, que no final do século XIX foi agraciada com a visão de Nossa Senhora. Conta-se que Bernadette, como era de família muito pobre, muito simples. E isso é interessante. Deus continua escolhendo os pobres e os pequenos para manifestar a força da glória dele. Mal Bernadette sabia o francês, que era a língua do país dela. Ela sabia um dialeto. De tão inculta que ela era, não tinha condições de estudar. Foi ela, sua irmã e sua prima
apanhar lenha no mato, a pedido de seu pai, para ajudar nas tarefas de casa. Aqui eu me recordo de minha vovó querida, que já está no céu, que contava que quando era pequena, várias vezes na vida ela teve que fazer isso. Ir para o mato, cortar lenha, punha os fachos na cabeça e ia para casa. Talvez quem tem os cabelinhos brancos fez a mesma experiência para poder sobreviver, para poder ajudar nas tarefas de casa. E Bernadette, sempre muito frágil na saúde, sofria de asma. Ela não conseguiu atravessar o rio, porque deu uma crise de asma e ficou sentada. Quando de repente ela escutou por entre o mato, vamos dizer assim, uma voz que chamava: menina, vem cá. Vejam, Bernadette soube ouvir, mas mais do que ouvir, ela escutou, deixou cair no coração, porque ela poderia ter ignorado. Mas quando ela ouviu: menina, vem cá, ela foi. E numa gruta, ela viu uma senhora muito bonita, resplandecente de luz, com vestidos brancos, uma faixa azul cingindo na cintura, que disse: eu gostaria que você me fizesse um favor. Em troca, eu não vou te dar nada neste mundo, mas te prometo que você será muito feliz na vida eterna. E Bernadette, sem entender nada, sem saber quem era a senhora que estava falando com ela, tentou ajudá-la. E eis que aquela senhora pediu algo inusitado. Disse para Bernadette: vai e pede ao padre que construa uma igreja aqui neste lugar onde eu estou. Ingênua Bernadette, uma criança de 10 anos de idade, vai ao padre dizer que viu uma senhora no meio do mato, numa gruta, que pediu para construir uma igreja. É claro que o padre não deu atenção. Achou que era coisa da cabeça de Bernadette. E aí, como várias vezes Bernadette voltou, o padre perdeu a paciência e disse para Bernadette: escuta, vai lá e pergunta a esta senhora qual é ao menos o nome dela e por que ela não aparece a mim. E aí Bernadette foi e perguntou: qual é o nome da senhora? Aí ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição, a mãe do Salvador. E Bernadette respondeu ao padre, e o padre acreditou. Até porque, nesta época, ainda não tinha sido proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição. O padre entendeu que aquela criancinha, que mal sabia o francês, não ia dar conta de entender o que era a Imaculada Conceição para associar a Nossa Senhora. Por isso, ele atendeu o pedido e fez um pequeno oratório. E todas as pessoas que iam àquele oratório eram curadas de suas enfermidades. Por isso, Lourdes se tornou o maior santuário, um dos maiores santuários marianos do mundo e o maior santuário onde acontecem curas. Porque Nossa Senhora destinou, a partir daquele lugar, ter um coração alargado principalmente para os enfermos. Digo isso não simplesmente para contar uma história, mas para encerrar esta homilia, dando mais um exemplo de que um coração que escuta é capaz de fazer. Bernadette soube escutar a voz de Deus que a chamou por meio de Nossa Senhora. Se nós somos capazes de escutar a Deus e ter tempo para ouvi-lo no silêncio do nosso coração, como Bernadette, faremos grandes coisas, ainda que não sejam vistas, porque nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Que Nossa Senhora de Lourdes cure a nossa surdez espiritual pelos méritos do Filho que ela gerou, para que, escutando plenamente a voz de Jesus, nós possamos fazer na nossa vida tudo aquilo que Ele nos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces.
Irmãos e irmãs, juntos